Paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o vosso irmão Cristo Lourival, estou aqui na Igreja Comunidade Cristã do Brasil, o Ministério Isso que está à frente, nosso irmão Isaías Gonçalves, está ali com o presidente Isaías Francisco Morato. Nosso intuito aqui é falar de Cristo, falar de Jesus, falar do seu amor, de sua misericórdia, falar também sobre o Projeto Resgate, que é um projeto maravilhoso, onde nós convidamos você que está afastado da religião cristã a ter um reencontro com Cristo. Venha, não escuta nossas congregações, as nossas casas de oração, será bem recebido, não importa o ministério que você esteja, importante que seja meu irmão em Cristo. Então é o nosso convite. E nós estamos aqui também pelo ir e pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar do seu amor, falar da sua misericórdia. Por falar em misericórdia, eu queria deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus, aos irmãos aqui que estão ouvindo essa programação do canal do YouTube, também da Web Rádio. Em João 7:39 diz assim: no último e mais importante dia de festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia aos que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não tinha sido glorificado. Amados irmãos, tem hora que a gente tem que fazer umas comparações material para entender espiritual. Nosso corpo físico, por exemplo, tem necessidade de água, E quando tem necessidade de água, nós vamos lá numa água lá, na torneira tratada, nós vamos lá numa garrafinha de água, nós vamos no rio, onde tiver água, nós vamos absorver aquela, porque ela é importante para o nosso corpo, para poder alimentar o nosso corpo. Tem necessidade para dar refrigério, para nos acalmar, que nós estamos com a temperatura muito elevada, então tem que nos hidratar, Então isso é na vida física, todos os animais, nós todos temos essa necessidade. E na vida espiritual, irmão, porque se hoje você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, se existe Deus realmente no teu coração, é necessário ter essa água, Então Jesus já estava preparando para nós. E um dia você foi a Cristo, um dia você creu em Cristo, um dia você ouviu o Evangelho, um dia você fez um concerto com o Senhor, um dia você vive vida transformada. Então você passou a ter um rio de água no seu coração, no seu entendimento. Alimentos que te faz te conservar por dias. Quantas vezes você recebeu uma palavra de conforto lá atrás, E anos, ela vem sustentando você, Outra vez você viu uma palavra de Jesus, ela vem te saciando a sua sede e ela vem te conduzindo, e você ainda tem água para dar aos próximos. As pessoas que ouvem a palavra de Deus sai da tua boca. Por quê? A água viva que é Jesus Cristo. Porque um dia que você creu nele, passou a ter a água viva, passou a ter o Espírito de Deus. Cada um de nós passamos a ter o Espírito de Deus, porque Jesus prometeu: eu vou ao Pai preparar o lugar e mandarei o outro, o Espírito de verdade que estará em vós. Então você tem o Espírito de Deus, irmão. Então aqui se cumpre. Porque Jesus, quando ele falou isso, como ele fala, não tinha sido glorificado, mas Jesus já foi glorificado, e ele permitiu que todos nós, depois da crucificação, da sua ressurreição, possamos ter o Espírito de Deus, porque ele mandou o Espírito Santo, E como diz assim, no último dia de festa, ele levantou Jesus e disse a vós: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a água da vida, a água viva que vive dentro de você, através do Espírito Santo da graça. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantas vezes você falou de Jesus para as pessoas? Quantas vezes você levou uma palavra de conforto? Por quê? Porque existe Cristo no seu coração, existe a água viva, existe o Senhor Jesus. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, como diz aqui, que mais tarde receberia os que nele crescem. Você recebeu o Espírito de verdade. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, após Jesus não tinha sido glorificado. Então Jesus foi glorificado. Então você hoje tem o Espírito de Deus. Hoje você pode falar de Jesus. Hoje você tem essa liberdade de ler as Escrituras, e a Escritura te confortar. Você lê uma mensagem
apesar da palavra, ouvir uma mensagem ou falar uma mensagem, confortar outras pessoas. Hoje você pode orar, né? Hoje você pode receber a unção do Espírito Santo na sua vida. Então o Espírito Santo passou a habitar em você, irmão, e nós, né, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Ele não somente sacia a nossa sede, irmão, também transforma o nosso ser, o nosso interior. É uma fonte renovada de vida, Jesus Cristo. É uma transformação que renova e fortalece e nos guia, né? Então, meu irmão, hoje essa mensagem da palavra, Jesus, né, continua hoje, né, relevante em nós, né? Importante de nós, porque diz aí, se alguém tem sede, venha a mim. Então venha a Jesus, e Jesus está dentro de você, irmão. Só basta você falar, Senhor Jesus, eu sei que tu está aí no meu coração, através do Espírito Santo. Conforta a minha alma, me dê alegria, me dê ânimo, me ajude, me conforte, me consola. Então você tem um rio de água no seu coração, desde que você esteja com a sua mente voltada para o céu. É difícil entendermos isso aí, mas cada um de nós temos Jesus no nosso coração. Você tem Jesus, você foi um escolhido, uma escolhida por Deus. Creia nessa mensagem da palavra que Jesus habita no teu coração e você tem água para você saciar a sua sede e saciar a sede dos sedentos, daqueles que pedem uma mensagem da palavra de Deus, um conforto, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, porque dentro de você tem a água viva que é Jesus Cristo. Essa é a mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã que ouviu essa mensagem da palavra. Deus abençoe e tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém?